Olá, professora. Eu sou a PEC Andréa Bela, da Diretoria de Ensino Norte 2 aqui da capital de São Paulo. E eu estou falando para vocês aqui sobre o material digital, né? Então, eu estou fazendo alguma sequência de vídeos do terceiro, quarto e quinto ano, falando de algumas sugestões de como trabalhar em sala de aula esse material digital ou conteúdo que vem no material digital, né? Hoje eu vou trazer para vocês aqui as primeiras aulas de História e Geografia e algumas sugestões que vocês podem trabalhar no quinto ano. Então vamos nessa! Aqui é a primeira aula, né, de Geografia do terceiro bimestre. Ele vai falar um pouquinho sobre as características das cidades no Brasil, né? Aqui está o material digital impresso que vocês devem ter recebido aí nas escolas de vocês. E nesta aula de geografia, nós vamos trabalhar muito com a ideia das principais características de uma cidade, né? A questão que tem a sua economia, né? Tem o seu desenvolvimento diferente do campo, né? Então é essa ideia que vai sendo trazida ao longo desta aula. Bom, para tentar ajudar a vocês a mostrar para os alunos essa paisagem típica de cidade, né? O olhar da cidade, vocês podem utilizar uma ferramenta chamada Google Earth. O Google Earth nada mais é do que um globo terrestre, que eles julgam aí ser o mais detalhado do mundo. Então, o Google Earth vai aparecer desta maneira aqui, olha, o planeta Terra. Quando você põe o mouse em cima do planeta Terra, aparece uma setinha. Quando você clica, ele vira uma mãozinha, e aí quando você clica, ela fecha. E aí você consegue fazer o movimento com o globo terrestre, você consegue girar ele 360, e você vê todo o globo terrestre, todos os continentes, as geleiras, você consegue ver totalmente o globo terrestre. Mas não é só isso, você consegue dar o zoom, né? Tá vendo que aqui aparece o mais e o menos? Quando você clica no mais, você se aproxima cada vez mais com imagens de satélite e você começa a mostrar os países, né? Então aparecem os nomes dos países, quais os países estão naquele continente, você também consegue ver a área verde, a área devastada, você consegue trabalhar com essa ideia. Quanto mais nós nos aproximamos, é possível ver todos os nomes dos estados. Depois dos estados, a cada estado você consegue ver o nome dos municípios, e quanto mais você se aproxima, você vai vendo a área verde, a área devastada. Quanto mais devastada é porque tem mais cidades ali, ou tem uma grande cidade, como é o caso aqui de São Paulo, né? Então você consegue mostrar a área de devastação ambiental e você consegue mostrar para eles que existe uma grande cidade ali. Quanto mais você se aproxima, você vai mostrando maiores detalhes, então você consegue tranquilamente mostrar que existem casas, hospitais, e você consegue se aproximar numa definição tão grande que você consegue mostrar, inclusive, ruas de determinados bairros, o que tem naquele bairro, você consegue mostrar as casinhas, os prédios. Se tem um prédio de escola, você consegue mostrar que é uma escola, você consegue mostrar diferentes localidades aqui através do Google Earth. Isso só no recurso do zoom, né, que é dessa aproximação e dessas imagens de satélite. Porém, o Google Earth também tem outras funcionalidades, como por exemplo, aqui, que você clica em cima do nome da cidade, da capital de São Paulo, por exemplo, e aparece um cardzinho. E esse cardzinho vai falar sobre a cidade e sobre as principais características da cidade. Mais legal ainda, aqui, olha, aparece esse aviãozinho. Quando você clica nesse aviãozinho, você consegue fazer um voo 3D pela cidade. Então, ele vai mostrar alguns pontos turísticos, vai mostrar algumas coisas para vocês. Isso acontece em algumas cidades, tá? Não são em todas as cidades, mas você consegue ver.
Se você voltar nas outras imagens, você vai ver que tem um bonequinho. O bonequinho, quando você puxa ele e solta, ele vai mostrar os principais pontos da cidade. Isso também é legal, dá para você andar com o bonequinho, igual no Google Maps, né? É a mesma ideia. Só que aqui você vai estar mais direcionado, você tem outras áreas para você explorar. Se você clicar do lado esquerdo, ali onde está a setinha mostrando, né, tem a ideia de eu não sei o nome, é como se fosse uma direção de barco, né? É a ideia de viagem mesmo. Aqui é o viajante, né? Aqui você consegue ver algumas informações sobre natureza, alguns lugares do mundo. Você consegue explorar essas informações e ele te leva até lá, mostra esses lugares. Você também tem alguns jogos, você tem sobre cultura, viagens, sobre educação. Então você consegue fazer essa exploração aqui com os alunos. Para essa aula aqui, você consegue boas coisas aqui no Google Earth, né, como ferramenta. Você pode até mostrar diferentes cidades, o que tem em cada cidade, como tem aqueles cardzinhos, dá para você fazer essa comparação com os alunos, né? Essa ferramenta te possibilita ampliar o conhecimento, então você consegue fazer com que os estudantes aprofundem alguns conhecimentos, né? E tá um pouquinho mais avançado do que está no material. Então você consegue avançar um pouco mais com os estudantes. Bom, até o slide anterior eu apresentei uma sugestão para vocês, né, de usar o Google Earth. E aqui eu retomo um pouquinho do material digital. Para falar para vocês aqui, no slide 7 do material digital, dessa primeira aula de geografia, ele coloca aqui as cidades importantes, né, que elas foram se desenvolvendo a partir de atividades econômicas, culturais. Porém, o nome da cidade de Aparecida aparece como Aparecida do Norte. Só que não é Aparecida do Norte, é Aparecida. Mas, Andréia, a minha vida inteira eu acreditei que era Aparecida do Norte, porque minha avó, minha mãe, meu pai, meus tios falam Aparecida do Norte. Eu vou para Aparecida do Norte. Não, não é. É Aparecida. Mas, Andréia, por que raios o pessoal colocou o nome de Aparecida do Norte? Era assim antigamente? Eu falei, não, não era. Em 1875, eles tinham uma estação férrea que saía daqui de São Paulo, do Brás, e o nome da estação daqui era Norte, Estação do Norte. E eles iam em sentido a Aparecida. E aí eles começaram a falar que eles iam para a Aparecida do Norte, do Norte, do Norte, e ficou isso na linguagem popular. Mas o nome da cidade nunca foi Aparecida do Norte, é Aparecida. Então, quando vocês forem apresentar esses slides para os estudantes, né, vocês forem falar sobre a cidade, por favor, apresentem com o nome correto, que é Cidade Aparecida. Por quê? Muitas famílias viajam até Aparecida, né, para visitar o Santuário de Aparecida, ou passam pela cidade, vão para outras cidades ali da região, do Vale do Paraíba, e passam pela cidade. E assim, os alunos vão ficar procurando nas placas Aparecida do Norte, tentando entender a Aparecida do Norte, só que na realidade não vão encontrar só a cidade de Aparecida. E aí eles não vão entender. Ué, mas a minha professora falou que é Aparecida do Norte, mas na placa só tá Aparecida. Eles não vão conseguir fazer essas conexões. Então é importante que vocês digam o nome da cidade, que é nome de Aparecida, ok? Para que não haja nenhum tipo de problema. Dando continuidade aqui ao material digital do 5º ano de Geografia, né, na primeira aula, nos slides 9 e 10, e também na página 69 do caderno de atividades dos alunos, vocês vão se deparar com esse mapa. Só que esse mapa não está todas as cidades ou todos os municípios aqui do estado de São Paulo. Porque esse mapa, na verdade, ele é um mapa das regiões geográficas imediatas e regiões geográficas intermediárias do estado de São Paulo.
Vamos tentar simplificar, né? Não vamos complicar, vamos simplificar. Essas regiões geográficas imediatas, elas são cidades com maior estrutura e população. Já as regiões geográficas intermediárias, apesar de serem grandes cidades e até ofertarem alguns serviços para outras cidades ali de menor quantidade de população, de menor porte, digamos assim, elas ainda dependem de uma outra cidade, ou seja, dessas regiões imediatas. O que nós chamamos de maior estrutura? É a oferta de serviços, ou seja, um hospital com maior capacidade, universidades, outras estruturas que são maiores. Então, é isso que vocês vão encontrar nesse mapa. Eu achei importante explicar isso para vocês, porque às vezes vocês vão falar assim, nossa, mas esse mapa está incompleto. Não, não é questão que ele está incompleto, é o olhar que está se tendo para esse mapa. Então, é importante eu dar essa justificativa para vocês entenderem o contexto do mapa. Isso é muito importante. Andréia, mas isso eu vou conseguir explicar para os alunos? Vai ter turma que você vai conseguir explicar, vai ter turma que não. Aí você, professor, professora, é que vai conseguir avaliar como que você vai explicar isso para os estudantes ou se você deve ou não explicar, né? Mas eu acho que toda informação ela é válida, né? E eu acho que é importante a gente também ter esse olhar e explicar para os alunos que existem cidades pequenas, cidades grandes, que tem uma cidade de grande porte, outra que é grande, mas ela não é tão grande assim. Como, por exemplo, aqui na capital, São Paulo. São Paulo é uma megalópole, né? Ela já não é nem uma grande cidade, é uma megalópole, né? E aí a gente tem a cidade de Santos, que ela aparece aqui no mapa, né? Eu vou até apontar aqui com o laser para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Então, vamos lá. A cidade de São Paulo e a cidade de Santos, certo? Então, São Paulo seria a região imediata e Santos seria a região intermediária. Ou seja, São Paulo oferece todo tipo de serviço. Santos, apesar de ser grande, mas ela não oferece tantos recursos assim. Tem muitas coisas que acontecem em Santos, mas que precisa da capital para o suporte. Vamos lá. Hospital. Eu tenho o Hospital de Santos, mas tem coisas que as pessoas não conseguem se tratar lá. Elas precisam ser transferidas aqui para a capital para fazer o seu tratamento de saúde, o seu tratamento médico. Isso também acontece com as regiões ali próximas a Sorocaba. Eu tenho Registro, Tatuí, Itapeva, são cidades grandes, mas que às vezes não oferecem todos os recursos necessários que a cidade de Sorocaba tem. Então, é isso que está mostrando e essa relação que está sendo mostrada nesse mapa. E isso é bacana também apresentar para os alunos, mas claro que com o jeito de vocês, se vocês se sentem à vontade também de falar isso para eles, né? De explicar isso tudo que eu estou explicando para vocês. Qualquer dúvida que surgir, Andréia, isso não ficou muito claro, se vocês precisarem de alguma informação, é só pedir uma ajudinha que eu ajudo vocês, tá bom? Vamos lá agora falar um pouquinho sobre a parte de história, né? As primeiras aulas aí de história. Olha, as aulas de história, elas têm 3 aulas que são sequências uma da outra, tá? A primeira delas é o surgimento da escrita. A segunda aula é a escrita e o uso de outras linguagens. Até aparece como aula 1, mas na verdade é aula 2. E aí você tem a sequência da terceira, que também é uma continuidade da escrita e o uso de outras linguagens. O que eu sugiro para vocês? Como é um assunto que uma vai ligando na outra, eu acho mais fácil até trabalhar de uma maneira bem simples, né? E você trabalhar unindo as 3 aulas em uma. Vou explicar por quê. Quais os pontos importantes, né, dessas 3 aulas?
a necessidade da comunicação, o surgimento da escrita, transformações na escrita ao longo do tempo, até as mudanças ocorridas hoje, tanto na forma da comunicação oral como na comunicação escrita. E aí, o que vai ser tratado na realidade ao longo dessas 3 aulas, né? Por que eu passaria só para uma? Porque eu falaria a partir do desenho rupestre, né, da pintura rupestre, a necessidade do homem de se comunicar, né? Ele tem ali uma vivência em sociedade, claro, pequenas civilizações, e eles vão querendo se comunicar. Então, eles vão deixando as assinaturas ali, olha, aqui tem muito leão, olha, aqui você consegue caçar, aqui você consegue pescar, aqui você consegue colher. Essas são as mensagens ali das pinturas rupestres. Olha, aqui é um local de atenção, olha, aqui tem alagamento. Então, é um alerta, é uma comunicação, ele está deixando ali uma comunicação, né? É um vestígio de que ele passou por ali, né? Isso vai se aprimorando, essa maneira de se comunicar, de se expressar com os demais, vai se aprimorando até que surge a escrita cuneiforme lá com os sumérios, né? Mas eu também tenho outras mudanças nessa linguagem, linguagens escritas mais robustas e mais complexas, como por exemplo os hieróglifos egípcios, né? E isso vai se aprimorando até chegar na escrita que a gente conhece hoje. Então, é essa passagem, né, de como o homem vai se comunicando ao longo do tempo que é importante, que existe um tempo para isso acontecer, né, e que essa comunicação ela é importante até mesmo nos dias de hoje. Mas que hoje, por exemplo, a gente se comunica de uma maneira diferente, com os emojis, por exemplo, né? A gente consegue mandar as carinhas ali no WhatsApp para falar se está feliz, se está triste, se está apaixonado. A gente consegue fazer essa analogia também. Então, como que isso vai mudando ao longo do tempo? Então, você não precisa fazer isso em 3 aulas. Você consegue dar conta nisso em uma aula só, né? Não que isso não seja importante. É muito importante, né? Porém, você ainda no material digital, né? Se você pegar até o livro aqui, você vai ver que depois ele vai dar saltos históricos. Então, ele vai falar sobre a tradição oral e os griots. Ele vai falar também sobre os indígenas. Aí ele vai dar um salto histórico, né? Ele vai falar primeiro dos povos africanos e depois ele vai falar aqui dos povos indígenas. E aí ele vai dar um salto histórico falando sobre a independência. Só que como que eu vou explicar para o aluno o que é a independência, o que é o movimento de independência? E ele vai falar assim, mas o Brasil era dependente de quem? Né? Falta aqui um pedaço da história importante, que é falar sobre a colonização. Que o Brasil era colônia de Portugal. E que não se concordava mais com isso, e aí você tem a independência. Então, você precisa dessa informação para dar continuidade, senão fica um pedaço da história faltando e aí na cabeça do aluno ele não vai conseguir fazer essa linha do tempo, né? Porque vai ficar faltando aqui um pedaço importante. Então, eu sugiro que ao invés de vocês gastarem 3 aulas falando sobre esse assunto, eu gastaria uma aula para que depois você conseguisse acrescentar este assunto tão importante, que é a colonização do Brasil até chegar no momento da independência, né? Então, essa passagem histórica, ao meu ver, é muito importante, né? Ser dita aqui para os alunos, para que eles possam fazer a conexão de maneira correta, senão vai ficar faltando um pedaço da história e talvez eles não compreendam o sentido, o significado do que foi a independência, né? É claro que isso é só uma sugestão, né? Eu acho que ficaria mais tranquilo para vocês passarem para os alunos, né, também, e também seria uma maneira de ampliar o conhecimento, que eu acho que isso é importante também. Bom, aqui neste
neste slide aqui, eu deixo uma sugestão de vídeo, como eu estou dizendo o tempo todo, são sugestões, né? E é uma sugestão de vídeo aqui para auxiliar vocês a falar sobre esse tema da linguagem, até chegar aqui na história da escrita, né? Como é que surgiu a escrita. Então eu deixo aqui o link desse vídeo, é um vídeo curto que pode auxiliar vocês aí e muito nessa discussão com os alunos, certo? Bom, eu apresentei diversas sugestões aqui, espero ajudá-los aí na ponta, né, para falar com os alunos, que isso fique um pouquinho mais fácil de conduzir aí nas salas de aula. Estou sempre à disposição de vocês, o que vocês precisarem de mim, estou aqui e vocês podem me procurar na Diretoria de Ensino Norte 2. Até a próxima. Tchau, tchau.